Bom, então, dado o recado, eu passo a palavra para a Daniele. A aula é sua, Dani. Tá ótimo. Boa noite, então, pessoal. Vamos começar uma aula. Primeiro, eu vou agradecer aqui o convite, né? Essa oportunidade. É sempre muito bom poder estar compartilhando conhecimento. E hoje a gente vai falar, essa aula é muito, muito boa, qual a posição da doutrina espírita entre as demais filosofias e religiões. Pode passar para o próximo slide. Bom, primeiro, quando a gente vê de cara qual a posição da doutrina espírita, já me dá aquele impacto inicial, que é a posição de respeito. Vamos respeitar todas as religiões e filosofias, né? E saber que cada uma tem a sua verdade e que cada uma tem o seu momento de aprendizado e sempre tem alguma coisa para estar passando, não é mesmo? Aí vamos falar sobre os princípios fundamentais do Espiritismo. Existem algumas coisas que são básicas, né, na religião espírita, assim, que é realmente o fundamento dela. É a existência do espírito após a morte, após o desencarne, a nossa sobrevivência, as reencarnações sucessivas, essa forma da gente evoluir reencarnando, né, ter várias existências. Isso não é encontrado em outras religiões. A comunicabilidade e relacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, dentro do espiritismo é onde isso acontece. E a lei da causa e efeito, que a gente acredita, a pluralidade dos mundos habitados. Existem várias moradas na casa do meu pai, vocês já devem ter ouvido alguma preleição, né, sobre isso, ouvido em algum lugar. Sobre a lei da evolução, nós estamos aqui evoluindo sempre, ninguém volta para trás, a gente não regride, né? Cada reencarnação é uma evolução o tempo todo, todo dia. Aí, continuando, no próximo slide. Pode passar para o próximo. Isso. Existem, né, continuando nos princípios fundamentais, as provas irrefutáveis sobre a existência do espírito. Hoje a própria ciência já comprova em várias matérias de que a gente existe algo divino que anima o corpo, né? Então existem provas aí que já comprovam isso bem claramente. A lei da justiça, da ação e reação. Gostei muito desses ditados aqui, que vem bem a calhar com isso, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, né? Isso aqui foi deixado por Jesus, esses ensinamentos para a gente. E cada um colhe exatamente aquilo que semeou. A evolução constante, através das múltiplas reencarnações, que a gente acabou de falar. Deus como causa primária de todas as coisas, o nosso Criador. E Jesus como modelo definitivo de caminho a seguir, né? Ele é o nosso grande exemplo, o nosso governador, e é o caminho que a gente está aqui para aprender. A Caminho da Luz. Esse é um trecho tirado do próprio livro, né? A Caminho da Luz. Muito interessante, vou lê-los para vocês. Mas o Espiritismo não nasceu hoje. Não está à parte das doutrinas já existentes. Não é uma doutrina original independente. Ele une legados de diversas religiões e filosofia do planeta. Há milênios, a luz do Cristo orienta os povos do orbe terrestre, descerrando pouco a pouco o véu que cobre o mundo espiritual e todo o grande objetivo de Deus para as criaturas. Há milênios estamos a caminho da luz, como narra o Espírito Emmanuel no livro com este próprio nome, psicografado por Chico Xavier. Isso é muito interessante, esse trecho, gente. A gente acha que agora descobrimos a doutrina
E é uma novidade, sabemos que existe espírito. Não, não é uma novidade. Há milênios a gente está nesse caminho, né? Aos pouquinhos está sendo, como ele fala aqui, tirado o nosso véu do entendimento para que a gente vá aprendendo de acordo com a nossa capacidade. O espiritismo não é uma novidade, ele já vem aí em outras religiões, em outras filosofias, e aos poucos as coisas vão se mudando, vão se moldando, e eu acredito que como tudo o tempo todo é mutante, né? No planeta. A gente vai evoluindo e vai mudando, assim são as religiões também, que vão aprendendo e vai caminhando e seguindo novos rumos, né? Vamos passar para o próximo slide. Aí a gente vai abrir um leque aqui, falar de algumas outras religiões, um pouquinho, e são essas outras religiões que, nesse livro Caminho da Luz, ele cita, falando que, né, não somos uma novidade, o espiritismo já existia de uma outra forma nessas outras religiões. A primeira aqui é o hinduísmo, essa imagem linda, eu gosto muito. Então, pode passar para o próximo slide. O hinduísmo, ou vedismo, ou brahmanismo, né? Quais são aí? Aí a gente vai dar uma pinceladinha em cada religião, uma passada, né? Porque não é impossível compreender numa aula só todas elas, mas a gente vai dar uma breve explanada. Então, o hinduísmo ele não tem fundador, as suas raízes estão na pré-história, né? Vem sendo passado aí de pai para filho e assim vai. É a maior religião que existe na Índia. Ele crê na reencarnação, né? Ele já pregava isso, um ciclo infinito de reencarnações, das quais só é possível libertar-se dentro de uma vida de práticas do bem. Então, quanto mais você pratica o bem, você vai se libertando dessa coisa de reencarnar. Ele é politeísta e os textos sagrados são Vedas, né? São o nome dos textos aí sagrados deles. Possui a ideia de karma, que nada mais é que a lei de causa e efeito, e como em várias outras religiões, possui uma trindade, né? A gente tem ali os 3 deuses principais, que é o Brahma, Shiva e Vishnu, né? Se quem pegar aí um pouquinho, for estudar ou já conhecer, são realmente deuses bem interessantes, histórias incríveis para aprender. Pratica-se yoga, e o mantra sagrado é o Om, né? Aquele som da meditação que a gente ouve bastante, Om, que é o primeiro som aí do mundo. A maioria dos praticantes são vegetarianos e a vaca é um animal sagrado, né? E tem a divisão de castas. Aí a gente já teve a oportunidade de conhecer até uma novela. Passando para a próxima religião, aí, se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser parar no meio, tem alguma coisa? Não, não tem nada. Estou olhando aqui, se tiver, eu falo. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. As religiões chinesas, né? Também uma cultura muito bonita de se admirar. Tem imagens aí belíssimas, né? Pra gente, tudo a ouro, tudo muito rico, né? Vou passar? Cultura chinesa, pode passar para o próximo, as religiões chinesas. Eles falam dos 3 caminhos. A maioria da população, né, segue, tem esses segmentos, aí, esses 3 caminhos. São o budismo, né, tem essa imagem aí bonita de Buda, é a maior imagem dele. O confucionismo, né, que foi Confúcio, esse senhor aí, essa estátua. E o taoísmo. O taoísmo, ele vem explicando uma vivência mais pela natureza, pelos elementos da natureza, vamos colocar assim agora. Existem uma série de mitos populares que são chamados de religião popular chinesa, porque eles não têm um segmento só, né? Os 2 últimos, o taoísmo e o confucionismo, eles são considerados somente como uma filosofia, não como religião. Religião mesmo é somente o budismo, né? Mas lá você pode se viver sobre as 3 religiões, ou não.
né? A maior parte da população da China hoje se diz ateu. Mas eles seguem essas filosofias, né? Então, o taoísmo que traz os elementos, o culto aos antepassados e os elementos da natureza também. A regra de Confúcio, o que não queres que façam a ti, não façam aos outros, né? Essa é a principal regra dele, que aí a gente também pode trazer para os nossos 10 mandamentos, né? Não faça para o próximo, ou faça para o próximo o que você quer que faça para você mesmo. E os rituais de cerimônia, com ritos, né? Que eles têm, os ritos corretos, e não há preconceito de classes sociais dentro dessas regras do Confúcio. Pode passar para o próximo slide. Não está indo. Deu uma travadinha aí? O que aconteceu? Ai. Vamos lá, como pode melhorar? Não. Isso. Tá ótimo. Deixa eu só chegar o meu aqui. Eu acho que... Deixa eu ver se pulou alguma coisa. Deixa eu abrir a minha aqui, que eu fiquei com a impressão que acho que eu... Não. Não? O próximo é esse, madeísmo, zoroastrismo. Ah, tá certo, é isso mesmo. Então, vamos lá. Né? Zoroastrismo. São uns nomes, assim, né? Novidade, até para mim. Então, é uma religião, aí aproximadamente 1750 a 1 milhão, né? 1000 anos antes de Cristo. É uma religião monoteísta fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra. Gente, esse aqui a gente vai ler esse pedacinho que é bem complicadinho. A quem os gregos chamavam de Zoroastro. É considerado como a primeira manifestação de um monoteísmo ético. De acordo com historiadores da religião, algumas das suas concepções religiosas, como a crença no paraíso e na ressurreição do juízo final, e na imortalidade da alma, né? Então, aí a gente já vê aqui as ligações que tem com que a nossa filosofia, o que a gente estuda hoje. E na vinda do Messias, viriam a influenciar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, tudo começa muito lá atrás, né? Tá muito mais lá atrás na história do que a gente imagina. Tem seus fundamentos fixados nos escritos chamados de Avesta e admite a existência de duas divindades, o dualismo, as quais representam o bem e o mal, né? O bem é a Aura Masta e o mal Arimã. Da luta entre essas divindades, sairia vencedora a divindade do bem, Aura Masta. Então, essa é uma história que se conta aí dos antepassados. Temos, né? Pode passar para o próximo. Temos aí a imagem do Zoroastro, o ser que trouxe todas essas informações. O islamismo já é uma coisa, né, mais normal, pelo menos para o nosso ouvido. Surgiu no Oriente Médio há 600 anos depois de Cristo, monoteísta também, né? Deve-se submissão incondicional a Alá. Maomé é o profeta, mensageiro de Alá. O Alcorão, que a gente também já ouviu falar, é o texto sagrado maior religião do mundo. Ele tem 1 bilhão de fiéis. E a mesquita é seu templo. A gente vai ter uma imagem aí da mesquita. Cresce no céu, no inferno, na ressurreição e no juízo final. Crê em anjos também, anjos bons, né, os malaícas, e os anjos maus, os djinns. Eles têm 4, que é um único Deus, a oração 5 vezes ao dia, a caridade, que é considerada esmola,
jejum e a peregrinação a Meca, local onde nasceu Maomé e onde fica a Caaba, o lugar mais sagrado do mundo. Prevê sacrifício de animais às vezes, né? Consideram Jesus, Abraão e Moisés como profetas. Então, aí a gente tem no próximo slide, pode passar, Simone, uma imagem da Caaba em Meca. Olha isso. Quantos fiéis. Isso é uma aglomeração de pessoas, né? Hoje não pode. É bem aglomerado. Aí, dando seguimento, a gente já passa para o judaísmo, que também é monoteísta, né? Deus fez um pacto com o povo hebreu e por isso consideram-se o povo eleito de Deus. Isso é uma coisa que nos estudos espíritas, né? Acho que eu não me recordo bem se no ensino básico ou se numa das primeiras aulas da escola. É bem interessante as aulas, destrincha bem essa explicação de como que isso aconteceu, né? É muito gostoso de aprender. Existem há mais de 3.000 anos e eles ainda esperam um Messias, né? Os judeus, eles ainda aguardam. O livro sagrado é a Torá ou Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, entre outros. A sinagoga é o templo atual, mas existiu o templo de Davi e de Salomão, do qual resta apenas o Muro das Lamentações em Jerusalém, né, por causa das guerras aí e tal do templo. Prevê sacrifícios de animais no templo, isso também é uma coisa que vocês vão estudar bastante, assim, né, vai mostrar na vida de Jesus como que eram esses sacrifícios. E os símbolos é a estrela de Davi, aquela estrela com 6 pontas, e o castiçal com 7 velas, que é o menorá. Aí a gente tem uma imagem, o próximo slide, que é o Muro das Lamentações, né? Onde as pessoas ainda vão lá e colocam a mão para sentir a energia, né, do lugar. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas dizem que é realmente um lugar que mexe com as pessoas. Aí a gente vai falar sobre um pouquinho aqui o politeísmo grego-romano. Olha, eu vou fazer uma pausa para falar o seguinte para vocês, como aluna também. Quando eu via essas aulas, eu olhava e falava, meu Deus, eu não vou aprender isso nunca. É muito difícil. Mas não se preocupem em decorar ou em... Caiu a internet? Não? Voltou? Um pouquinho, acho que deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Não se preocupem, então, em decorar, em achar que eu tenho que estudar tudo isso. Tem muita palavra difícil. Eu vou ter que pesquisar tudo para poder compreender. Gente, o ensinamento é muito mais leve. No dia a dia, nas aulas que vão vindo aos pouquinhos, a gente vai aprendendo e é contínuo, né? Eu estou aqui e confesso para vocês que tem muita palavra aqui que a gente para pesquisar mesmo. 1 hora, não é sempre, né? 1 hora ou outra você faz alguma coisa. O importante é não desanimar. Então, vamos seguindo e absorvendo o que for possível hoje. Então, vamos falar aqui sobre os gregos, greco-romano, né? Politeísmo greco-romano. O Império Romano era politeísta. Ele agregava os deuses dos países conquistados, principalmente os gregos. Deuses antropomórficos. Que difícil isso, né? Com qualidades e defeitos humanos. Então, eles eram deuses, porém, eles tinham qualidades e defeitos humanos. Além dos deuses cultuados nas cidades, Júpiter, Minerva, Ares e tantos outros. Haviam lares, fogo sagrado, que eram os deuses domésticos. Olha que bonito, né? Os deuses domésticos. O culto aos antepassados e aos gênios, duplo de cada pessoa. Né? Então, as pessoas já tinham ali a sua dualidade, a sua dupla
personalidade, né? Enquanto deuses. Trimurti, Trindade, Júpiter, Juno e Minerva. Essa era a trindade deles, né? Os 3 deuses. A crença nos Elísios e no Hades, em um julgamento após a morte e na imortalidade da alma. Então, a gente volta a falar aqui sobre o espírito e sobre a imortalidade. Sacrifícios de animais e oferendas eram comuns. Pitonisa era um oráculo de Delfos. Então, eram oráculos aí que eles seguiam, né? Assim como a astrologia, eles tinham também um estudo. Aí tem uma imagem no próximo slide, pode passar. A slide de Panteão Greco-Romano. É uma imagem bonita, né? Uma coisa assim, bem forte. Os deuses, a história. E daí vem o início do cristianismo. Né? A gente já começa a ficar um pouquinho mais familiarizado. Refere-se aos atos do próprio Jesus, de seus seguidores, dos inúmeros mártires que morreram por sua consolidação, até o momento em que Roma assume o cristianismo como religião oficial. Como diz Emmanuel, o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade do amor. Sua palavra mansa reunia todos os infortúnios e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições sublimes. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Esse também é um trecho tirado do livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel, que a gente já leu, está aqui a página, até a página 130. É um livro bem interessante, pessoal, fica a dica aí para que todos se leiam. E esse é o início do nosso mestre. Passando para o próximo. O cristianismo romano. Então, ele visou o poder temporal, absorveu a hierarquia romana, locupletou-se de orgulho e vaidade em contraposição à simplicidade do cristianismo puro, né? Então, aí tem uma imagem, ó, da perseguição, né, dos cristãos e lá em Roma, esse é o Coliseu. O orgulho e a vaidade foi algo que foi colocado, que distorceu, eu acho que aí um pouquinho, né? Um pouquinho não, bastante. O que era realmente que Jesus pregava, né? Que era a simplicidade. E assim que apareceram novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos das igrejas e as espetaculosas festas do culto exterior, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Né? Então, ao mesmo tempo que a história mostra o cristianismo começando lá, também mostra uma coisa que não era, essa Roma anticristã, que não era tão bonita assim, né? Tão amorosa. E aí usam as interpretações literais visando os seus próprios interesses, sem prática de caridade, sem reforma íntima e sem esforço pessoal. Então, completamente ao contrário do que Cristo deixou para a gente de ensinamento. Chegamos ao Espiritismo. Próximo slide, Simone. Graças a Deus, chegamos ao Espiritismo. Então, portanto, a missão do Espiritismo, que foi reunir todos os ensinamentos que já foram passados para a humanidade, de forma clara e comprovada, utilizando-se a razão e o método científico, sem deixar de lado a sublime moral do Cristo presente no Evangelho e a caridade
como forma de elevação pessoal. Ficou muito mais leve aqui, né? Então, todas essas religiões, essas filosofias, né, que serão estudadas, né, ainda vocês vão entender a diferença de religião, filosofia e ciência nas próximas aulas, houve uma unificação e trouxe de uma forma muito mais clara e mais leve, trazendo a caridade como a forma principal. Colocou as verdades espirituais no alcance de todos, popularizou o intercâmbio mediúnico sem rituais no espiritismo, né? Acabado essa história dos rituais, e demonstrou que o objetivo das reencarnações é o aprimoramento infinito do ser. Então, o objetivo das reencarnações não é castigar ninguém vem aqui para, né, para pagar nada, a gente vem para continuar evoluindo, para crescer mesmo. Deixa eu fumar um barulho já. Nenhuma perguntinha? Não, não mandaram. Não. Bem... Eles perguntam depois. Que bom. Então, no Espiritismo tem numerosos médiuns em lugares distantes. Isso foi como aconteceu aí, né? Um resuminho. Numerosos médiuns em lugares distantes receberam comunicações que se afinavam. Para quem já teve a oportunidade de assistir o filme, né, de Allan Kardec, que agora a gente tem filme no Netflix muito mais fácil, né, como está mais fácil a vida hoje de aprender a história. Lá mostra bem, quem não assistiu ainda assistam, como que aconteciam, né, essa ponto das cartas dos médiuns, né? Essa é a sua grande força e a garantia rápida de propagação. Essas cartas dos médiuns, em cada um num lugar diferente do mundo. Enfatiza a necessidade de raciocinar a respeito de tudo que lê e estuda sobre a doutrina, ou seja, ter criticidade e utilizar a razão. Não há dogmas no Espiritismo. Isso é a fé raciocinada, né? Quando a gente raciocina a respeito e vai em busca de respostas, né? Não se aceita somente o que está escrito. Então, Jesus, ele não fundou nenhuma religião, e os seus ensinamentos, em especial, as suas práticas caridosas e a dos cristãos, no início foram deturpadas e esquecidas. Isso está no livro de Paulo e Estevão. Então, Jesus, ele em nenhum momento fundou uma religião, em nenhum momento ele construiu uma igreja. O que Jesus fez foi ser caridoso e dar exemplo, né? Exemplo de sobra que ele passou para a gente, deixou de ensinamento. Aí pode passar para o próximo. O espírita, portanto, é o cristão dos primeiros tempos. Hoje a gente tem essa... não temos ainda, né, a capacidade de entender a Deus, mas a gente já consegue sentir o seu amor muito próximo. E quando você sente o amor de Deus, para mim já é o suficiente para entender ele, para entender que ele está o tempo todo com a gente, que ele está aqui dentro, que a gente faz parte desse todo, né? Jesus, ele é considerado aí o arquiteto planetário, ele é o nosso governante maior, e é ele quem que as coisas acontecem, todo o nosso, falando sobre um planejamento mesmo, né? Ele é o responsável. Ele não trouxe apenas a palavra consoladora e efetiva, mas também o grande exemplo de trabalho e resignação aos desígnios divinos. Ele libertou voltando aqui, o conhecimento, aí falando do conhecimento, né, dentro do Espiritismo, ele só é adquirido com a prática. A gente pode ler, estudar, assistir vídeo,
mas o Espiritismo ele coloca que se você não praticar, se você não for colocar em ação, né, lá na escola a gente fala muito isso, sobre ser o servidor, sobre estar ali no dia a dia, você não vai sentir na prática como é. E esse é o trabalho que Jesus, é o legado que ele deixou para a gente. Trabalhar para aprender. O espírita, portanto, ele é o cristão dos primeiros tempos, né? Que segue aí os ensinamentos. O espiritismo ele libertou o homem das práticas religiosas exteriores. Praticando o espiritismo, a gente não tem mais obrigação de cerimônia e de nem sacrifício com os animais. A união das diversas verdades esparsas, então ele unifica em cada religião o que realmente tinha de verdade, como a imortalidade que a gente viu aí na grande maioria, ele traz isso, né, unifica aqui, e é chamado de o Consolador, a terceira revelação, o cristianismo revivido. Esse é o nosso nome, né, o nome do Espiritismo. Pode passar para o próximo. Chegamos na nossa bibliografia. Falar sobre o Espiritismo e a sua formação em uma aula é pouquíssimo, né? Quando a gente tem tanto para passar e tanto para aprender, mas eu espero que tenha ajudado aí a clarear um pouquinho, e se não ficou, a gente está disponível agora aqui, a Simone, para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Só para a gente fazer um resumo, assim, a gente vê, né, o que dá para perceber. Primeiro que as religiões, elas evoluem junto com a sociedade, com a humanidade, né? Então, a gente vê aquelas religiões antigas, faziam sacrifício de animais, e a gente vai estudar isso daí depois, quem for fazer escola, a gente estuda bastante essa questão do judaísmo, dos judeus, dos sacrifícios, do templo, tudo isso. Mas olhando, assim, tudo que passou, acho que a gente vê pontos em comum com a doutrina espírita, né, como, né, o Deus único, a questão ali da encarnação, que eles acreditam, muitas religiões acreditam. Tem, que mais que eu percebi ali? Essa questão de mundos, né, que você tem uma alma, né, que você vem aqui, a do karma é um pouco uma variação da lei de causa e efeito, mas ela tem um princípio. Então, a gente vê, assim, vários pontos em comum. Mas a doutrina espírita, ela tem algo que nenhuma delas tem, que é a moral autônoma. Então, a maioria é assim, você faça isso para que você ganhe isso, você não faça isso para que você não tenha essa consequência, não, você não perca, não tenha essa pena, né? A maioria delas fala em penalidade, a maioria tem rituais, a doutrina espírita não tem nenhum ritual, não tem nenhum dogma, muitas delas têm dogmas, né? A maioria tem dogmas. Então, existem, assim, alguns pontos em comum e algumas coisas que não. Mas a principal que eu vejo, assim, né, estudando, é essa moral autônoma, porque no Espiritismo, apesar de que algumas pessoas acabam confundindo um pouco, né, que transferem um pouco as ideias, chega assim, ó, se você não se melhorar, você vai para um umbral, né? Ao invés de ir para o inferno, você vai para um umbral. E, na verdade, não tem isso, não tem julgamento, não existe julgamento. Ela é uma doutrina libertadora, ela é, assim, muito livre, é a própria pessoa que vai ali pensar, né, e como é que ela mesma que vai fazer as suas escolhas, e ela mesma sabendo que as escolhas têm consequências, óbvio, né, mas não existe ali um castigo, é uma consequência de um ato, né, é uma lei natural, né. Se você pegar uma maçã, tacar uma pedra, jogar para o alto, ela vai cair na cabeça. O que é a lei da gravidade? O espiritismo ele é baseado em leis naturais. É o mesmo princípio, então não é um castigo.
É só simplesmente a consequência de um ato ali, né? Jogou, a lei da gravidade vai fazer com aquela pedra caia na cabeça. Aí, assim, que eu queria comentar com o pessoal, que eu coloquei lá na sala de aula um vídeo, uma entrevista com a Dora Encontre. Se depois você quiser, Dani, eu passo para você ver, é super legal. Por favor. Ela é espírita, ela é estudiosa espírita, e ela estuda muito Kardec. E aí, essa entrevista não era um espírita que fez a entrevista com ela. Ela até, na outra semana, ela foi no Bial, né? Conversando com o Bial, eles falavam sobre Kardec. E aí, o que eu achei interessante nesse programa é que o entrevistador não era espírita, então ele fez muitas perguntas básicas, e eu achei legal para o pessoal aqui do curso básico, porque é muita a nossa dúvida quando a gente começa a estudar o espiritismo. É verdade. E aí ela até falou sobre algumas religiões, então tinha muito a ver com essa aula, assim, sobre a diferença, até algumas coisas assim, ela comentou brevemente. E aí eu até coloquei assim, eu não concordei muito com algumas coisas que ela falou, porque ela falou que no Brasil o espiritismo se tornou uma religião e Kardec não queria isso. Aí eu fiquei na minha cabeça, como, né? Tudo bem, o espiritismo não é uma religião instituída, mas como assim? Kardec não queria, não é uma religião, não era aquilo que Kardec queria. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos fala sobre Jesus, que ele é considerado o cristianismo redivivo, porque ele veio para esclarecer os ensinamentos do Cristo, trazer, né, as pessoas para aquele ensinamento mais simples, que era que era o ensinamento cristão de Jesus. Não tinha, né, dogmas, igrejas, templos, nada disso. Era algo muito simples. Aí eu fiquei encucada com esse negócio aí, e eu fui procurar. Falei, não é possível, sabe que eu não estou entendendo o que ela está falando, né? Nossa! E aí eu fui estudar, fui procurar, tal, e tem um livro que se chama Revolução Espírita, que é do Paulo Figueiredo, esqueci o sobrenome dele, Paulo Henrique Figueiredo, acho. É um livro, assim, para quem gosta de filosofia, é ótimo, quem gosta de história, filosofia. Aí eu comecei a estudar, tal, comecei a ver, e aí fala assim, aí eu entendi. E olha como é importante o estudo. Eu já li esse livro, eu já li várias coisas, então, cada vez que a gente lê alguma coisa, você se fixa num ponto. Sim. E aí você deixa passar várias outras coisas. Isso daí eu deixei passar e agora eu me fixei nesse ponto. Kardec, na época de Kardec, eu até falei já em outras aulas, era porque a gente às vezes quer entender, né, alguma passagem com a nossa ideia de hoje, com a sociedade de hoje, e a gente esquece que era outra sociedade. Então, na época de Kardec, eles tinham a universidade, era espiritualista, eles estudavam sobre Deus na escola, estudavam sobre moral, e tinha uma tendência à religião natural, que foi, quem veio com essa ideia foi Emmanuel Kant, depois Rousseau, né, e eles falavam sobre a religião natural. Então, tinha muito esse debate de religião natural e religião instituída. Kardec, ele era adepto a essa religião natural, que é algo que vem de dentro, o nosso entendimento sobre Deus, nós temos dentro de nós, né? Então, nesse sentido, então, Kardec, ele era contra se estabelecer o espiritismo como uma religião. Ele não quis, tanto é que ele sempre debateu, ele sempre falou que ele não estava ali escrevendo nada que não era dele, que era dos espíritos. Então, ele deixou muito claro que não era uma religião. Então, nesse sentido, sim, como uma religião instituída, com rituais, com dogmas, porque ele não queria desvirtuar mais uma vez. Aí eu entendi que eu acho que ela quis dizer. Falei, né? Então é isso. Né? Então, aí a gente vê, puxa, como é importante a gente estar estudando e estar sempre... Como é importante a fé raciocinada, né? Ela falou e você observou e falou, não, eu vou pesquisar, ou seja, eu vou raciocinar sobre o assunto, eu vou entender isso aqui melhor. Não existe... Eu coloquei para o pessoal, falei, eu não concordei muito com ela, né? Mas eu não estava entendendo o que ela quis dizer, talvez, eu acredito que seja isso, né? Depois eu li,
Se alguém quiser ler esse livro, é muito bom. Ele é bem grosso, assim, sabe? É bem complicadinho, é filosofia mesmo, mas é bem legal. Ele conta muita história de Kardec. Aí tem alguém falando que bom que você está falando isso, não consegui ver tudo, mas queria saber. Ah, tá, porque o que eu não tinha concordado era isso daí. Eu não tinha concordado com essa visão dela aí de que Kardec não queria, que não era uma religião. Então, assim, a outra coisa que ela falou, não concordei também, é quando ela fala assim, ele perguntou sobre mundos espirituais, sobre as colônias. Aí ela fala, não, Kardec não falou nada disso, é coisa do Chico. Aí dá a entender que, o Chico que tá, coisa que deu uma menor importância, né? Eu também não concordei com isso. Falei, como assim? Não é coisa do Chico, né? O Kardec, ele trouxe a base, e ele falou que isso seria desenvolvido. Então, também não sei se ela... É porque não dava muito tempo dela falar. Então, talvez ela não tenha conseguido se expressar muito bem. Mas também não concordei muito com isso, não, porque a gente sabe que tem o mundo espiritual e que provavelmente são cidades, né? Porque onde que vai ficar todo mundo, esse povo espalhado assim, sem nenhuma, né, nenhuma organização, nada, né? E pelo que Kardec fala, os mundos os espíritos evoluem, né? Os mundos também evoluem, então a gente imagina que tem assim as colônias. E então, a gente tem um outro filme de André Luiz, né? Que mostra bem como que é o plano espiritual, consegue ilustrar para a gente, né? Trazer uma maior clareza. Sim. Bom, então a gente pode, a gente encerra aqui a live, então a gente volta lá para o Google Meet, porque aí o pessoal, a gente vai debater ali alguns assuntos, tem algumas questões aí que a gente pode estar discutindo, para que eles falem também, tá? Vou encerrar aqui e a gente vai para lá. Então, boa noite a todo mundo. Boa noite.